Oi, meus amores, eu sou a doutora Daiane Miguel e hoje vamos falar de rede de apoio. O que é isso, doutora? Rede de apoio. Rede de apoio, gente, nada mais é que equipe para você desde que você decide ter um bebê, desde que você está gestando, tá? E a família, pai, mãe, os avós, os cuidadores, vai ter babá, não vai ter, tá? Isso é uma decisão muito importante e que ela tem que partir desde o momento que você decide ter um bebê. Mas não fica preocupado se você ainda não tem essa rede de apoio, se não sabia que ela existia, eu tô aqui para contar isso para vocês, tá bom? Olha só, o que é essa rede de apoio então, né? Nós vamos montar uma equipe bem treinada que vai desde uma escolha de um hospital amigo da criança de preferência, tá? O que é um hospital amigo da criança? O hospital amigo da criança é onde vem partos humanizados, atendimentos humanizados, tá? A amamentação desde a primeira hora de vida, a participação ativa do pai durante o trabalho de parto, que isso é muito bacana. Isso permite que a mulher se sinta mais forte, mais empoderada. O pai se sente muito mais importante nesse momento, né? E pro bebê, desde aquele nascimento ali, ver o pai, ter às vezes até o contato pele a pele, que eu gosto bastante do contato pele a pele até com o pai, permitir isso pro pai, isso gera até pro bebê uma evolução muito mais saudável. Vai crescer um bebê muito mais seguro, né? Fora que o pai pode sentir a emoção, né, de segurar aquele bebezinho ali que acabou de nascer no colo, encostadinho na pele. Eu imagino que não tem uma sensação melhor, né? Todos choram, todos são pais babões. E aí, gente, parte também do Hospital Apoio da Criança vem, então, desde o parto humanizado, o aleitamento na primeira hora de vida. A gente não vai tirar esse bebê de você se ele estiver bem, tá? A não ser que ele precise de atendimento médico de urgência com o pediatra e a sua equipe bem treinada em sala de parto. Então, você tem aí os critériozinhos do Hospital Rede de Apoio, tá? Que é um hospital amigo da criança. Então tá, equipe preparada. Aí vem uma coisa que talvez você não saiba. Talvez a sua melhor rede de apoio é a tua família. É o teu esposo, é o pai da criança, é a tua mãe, é a sogra às vezes é uma babá, a tia, a madrinha, né? Então essa rede de apoio pode ser composta por várias pessoas da sua família para te trazer segurança e tranquilidade nas tomadas de decisões. Uma coisa muito importante na hora de decidir quem que vai estar ali com você é a gente saber selecionar os palpiteiros de plantão, né? Os palpiteiros de plantão, a gente precisa ter muito cuidado. Agora nós já falamos, eu falo muito aqui. Tem que tomar bastante cuidado com aquele tititi na orelha, né? Que não vai trazer benefício nenhum, vai deixar a mãe só enlouquecida, porque às vezes a família ali, o familiar, o vizinho, a tia, vai falar uma coisa, o pediatra vai falar outra, e aí vai ter aquele enfrentamento de ideias e cabe aos pais tomar essa decisão. Então é muito importante ter alguém que vai te ajudar a permitir isso, tá? Porque às vezes os hormônios estão tão à flor da pele, às vezes o bebê não dorme bem, tem a rotina do recém-nascido que ela é muito exaustiva, é muito corrida, a mãe não dorme direito, não come direito. Então é muito importante a gente montar essa rede de apoio para poder permitir para a mãe vivenciar momentos bons com esse bebê, tá? A gente fala muito da mãe, mas o pai tem participação ativa na rede de apoio, tá? O pai é muito importante a presença dele nesse momento e logo depois do parto também. Por quê, gente? Porque em casa vocês vão estar teoricamente sozinhos, né? Nós vamos estar à distância, podendo auxiliar vocês tanto às vezes por telefone ou auxílio e tanto nas visitas domiciliares também, né? A gente pode contar com um apoio também de enfermeiras especializadas em amamentação que vão nos ajudar também com técnicas quando o pediatra não pode ir. Na ausência do pediatra, a gente tem um enfermeiro que vai poder estar lá com você, que vai te ajudar na amamentação, né? Hoje é muito comum a gente chamar essas enfermeiras de doula. Eu prefiro o termo enfermeira obstétrica, que vai ajudar você nesse momento, tanto de preparação para o trabalho de parto, quanto depois em casa para o aleitamento materno. Então ela também faz parte da rede de apoio. Uma coisa que está sendo muito válida recentemente são os psicólogos, tá? Tem mamães hoje com a nossa rotina muito corrida, né? Principalmente da inserção da mulher no mercado de trabalho hoje. A gente vem percebendo que as mulheres estão deixando para ter filhos mais tarde, né?
e aí gera às vezes algum tipo de ansiedade, né, medo, né, porque tá mais maduro, então sabe as coisas que podem vir por ali. Então o psicólogo tem também feito ações muito relevantes e muito importantes. Só que não se esqueçam, precisa ser uma equipe bem coesa, tá? Precisa ter na hora de tomada de decisões, saber que a gente tem que permitir aos pais tomar as decisões e levar somente as orientações para eles, que o seu ponto de vista não seja colocado, feito para engolir goela abaixo, né? A gente precisa expor e não impor, tá bom? Bom, então tá, então falamos então dessa montagem de rede de apoio, né? Então, quem que vai ser nosso apoio? Então tá, então vamos fazer uma suposição. Então a gente tem a equipe do pediatra, ginecologista, o pediatra, psicólogo pode fazer parte e a enfermeira obstétrica. Familiar, que é muito importante, então o pai, muito presente, tá? A avó normalmente é uma grande aliada, na maioria dos casos, apesar de ter vovós que às vezes atrapalham um pouquinho. E eu vou contar uma história para as avós. Olha só. Então, teve uma mãe, né? Teve um bebezinho no hospital onde eu trabalho, e aí tava com dificuldade para amamentar. De técnica, posição mesmo, dificuldade em manejar o bebê para colocar esse bebê na mama. E aí a avó não tinha conseguido amamentar, né? Não amamentou a filha. E aí, o que aconteceu? Ela ficou ali no berçário, ficou o tempo inteiro na cabeça da filha. Ah, não, você não vai conseguir. Ixi, vai ser igual eu. Ah, você não vai conseguir. Então ela tava passando a frustração dela para a filha dela naquele momento não conseguir amamentar o bebê dela. Então, e isso sem maldade, sem saber. Aí eu chamei a avó, conversei com ela, né? E expliquei que isso é muito importante a gente ter cautela, a gente não pode passar uma frustração para frente, né? E aí ela entendeu, e aí a partir desse momento ela começou a ajudar. Não, filha, você vai conseguir, você vai conseguir. Pareceu, gente, assim, ó, toque de mágica, sabe? Não mudou, do nada mudou a amamentação. Esse bebê começou, pegou a mama e, nossa, sugou, parecia assim, que nasceu sabendo mamar e tava mamando há anos, né, na mama. Então, isso é muito importante, tá? Então, você que é cuidador, você que vai fazer parte da rede de apoio de alguém, tomar muito cuidado em levar as frustrações e às vezes até a ansiedade para as mamães, tá? Outra história, vou contar para vocês, dos papais ansiosos também. Parto que eu tive recentemente. Então, era uma mãe muito ansiosa, mãe já mais velha, igual eu falei para vocês, um pai também já mais velho, né? E a mãe estava tendo muita dificuldade em fazer a pega correta. Era uma mama muito volumosa, uma mama grande, então a gente tem que usar várias técnicas para poder posicionar melhor esse bebê, até descobrir qual é o melhor jeito, né? A melhor técnica de posicionamento, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? E aí até que a gente conseguiu fazer tudo isso, e depois inclusive vou gravar um vídeo para vocês sobre técnicas de amamentação nas mamas muito volumosas que traz muitas dificuldades para as mamães. Mas enfim, voltando à história, o que aconteceu? Ela não conseguia e ele ficava andando assim, ó, pelo quarto. Ai meu Deus, e agora? Eu não mamo, doutor, e o que nós vamos fazer? E ansioso, e ela punha na mama e ele virava as costas. Aí eu chamei ele, conversei lá fora, expliquei pra ele a importância do apoio do pai, né? Dele tentar respirar um pouquinho, o negócio de falar muito, né? Cheira, florzinha, sopra, velhinha, vamos acalmar, né? Então, gente, é muito importante o pai estar tranquilo. Chamei ele, falei pra ele da importância da tranquilidade, de não demonstrar ansiedade para essa mãe, pra gente poder acalmar ela, porque a ansiedade as crianças sentem, tá? Então, quando a rede de apoio é ansiosa, é estressada, é um pouco, né, agitada, isso passa pro bebê e o bebê sente, né? O bebê sente muito e aí ele fica cada vez mais agitado, mais irritado e não consegue mamar às vezes por conta dessa agitação. E aí olha só como muda, né? Aí ele voltou, eu falei, senta lá do lado dela, apoia ela, abraça ela, fica ali, conversa com o bebê, deixa ele ouvir sua voz. O bebê que tava chorando, tentando pôr a mama na boquinha dele para sugar e ele não conseguia. O pai começou a conversar com o bebê e a tranquilizar, acariciar a mãe assim por volta do ombro, assim, do pescoço.
Aí ele começou a conversar com o bebê na hora parou de ranhetar, começou a ficar mais calminho, começou a ficar mais tranquilinho, e aí esse bebê começou a sugar, tá? Então assim, às vezes não é nem técnica, às vezes não é nem posicionamento, às vezes é só a ansiedade dos pais que geram essa irritação na criança. E aí, vou frisar de novo, a importância de escolher bem, de preparar bem essa rede de apoio. E aí, quem vai ajudar vocês? O pediatra, tá? O pediatra pode ajudar vocês nisso. Saber lidar com essas situações, tá bom? Isso é muito importante. E aí, depois desse dia, né, até eles falaram, não eram bebês meus, né? Eu fui lá ver porque eles estavam com dificuldade para amamentar e aí me chamaram, mas não tinha nascido comigo esse bebê. E aí, depois até eles quiseram dar seguimento comigo, porque falou que eu fui a única que tive paciência de explicar tudo isso, e pôr o bebê no peito, explicar as técnicas. Então, gente, é muito importante ter uma equipe bem preparada e preparar a família. Ninguém nasceu sabendo, né? Não precisa ser gente preparada, mas tem que ser gente disposta a te ajudar, tá bom? Uma outra coisa também muito importante, tá? Tá bom, então teve o preparo dessa rede de apoio, foi tudo bem durante o parto, tudo bem durante a amamentação. Aí vem um grande problema. E por que da importância da rede de apoio? Essa rede de apoio precisa te ajudar na hora que a mamãe voltar a trabalhar, né? A mulher moderna hoje trabalha fora, em cargas exaustivas de horário de trabalho, e a gente precisa da rede de apoio para quando ela for voltar. Né? E a gente precisa saber quais são os direitos dessa mãe e do pai também, é muito importante. Ninguém fala do direito do pai, ninguém pergunta como o pai se sente e ninguém fala para ele como ele pode ajudar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de políticas públicas de enfrentamento junto com a rede de apoio, tá? Principalmente envolvendo o aleitamento materno, tá bom? Então, quando essa mãe voltar a trabalhar, por que você precisa da rede de apoio? Alguém vai ficar com esse bebê pra você, né? Vai, ou às vezes vai ficar com o babá, ou às vezes com a avó, às vezes até mesmo com o pai, né? Ou às vezes pra creche, escolinha. Então, até isso também, essa decisão tomar é muito importante, tá? Um bebezinho até 2 anos de idade, é melhor que ele fique com um cuidador do que vá pra escolinha. Mas desde que seja um cuidador que vai estimular essa criança também. Então, até nisso a gente prepara. Você tá vendo quantos detalhes eu tô falando sobre a importância e preparação da rede de apoio? São muitos detalhes e às vezes você nem sabia disso e nem tinha parado para pensar nisso, né? E aí vamos falar então da mãe. A mãe que volta a trabalhar, existe as empresas cidadãs. Você precisa saber se a sua empresa é uma empresa cidadã. E se não é, não tem problema. Muitas empresas têm aderido à empresa cidadã, é super fácil, tá? Tem no site do Ministério da Saúde, na abazinha Empresa Cidadã. E ali você pode conversar com o pessoal da sua empresa, né, para ver se eles apoiam você nesse processo. Então, a Empresa Cidadã, o que é? Nada mais é que ter um lugarzinho para você, se você está amamentando, para você ou amamentar esse bebê, se a logística for, né, se permitir isso, né, a distância entre o seu trabalho e a casa, que daí a pessoa que está cuidando do seu bebê leva até você, o seu bebê, né, ou se não, se você vai ter que ordenhar. A ordenha, o que é a ordenha mesmo? Retirada do leite da mama, colocado em frasquinhas pra gente poder oferecer para esse bebê a hora que você não tá em casa. Então é muito importante a gente saber se a empresa é uma empresa cidadã, tá? As empresas cidadãs permitem isso até 1 ano de idade, olha que bacana, né? Então permite a você 2 horários de 30 minutos, ou para você amamentar ou para você ordenhar, numa escala de trabalho de 8 horas por dia, tá bom? E o pai? O pai também tem direito a afastamento, sim, tá? O pai tem direito em qualquer empresa a 5 dias de afastamento para poder participar ali daquele momento de adaptação do bebê em casa, né? Que é realmente uma rotina exaustiva e a ajuda é muito importante. E a participação dele é muito importante, né? Às vezes a gente esquece de ver a necessidade que o pai sente de estar presente, de querer estar perto também. E é tão pouquinho, 5 dias passa tão rapidinho, né? E a maioria dos papais que vão e acompanham as consultinhas comigo sempre me falam, doutora, a dificuldade que eu tive para
para poder voltar a trabalhar foi de deixar meu filho em casa, porque foi tão pouco tempo. Aí vem uma notícia muito boa para você, papai, que realmente quer estar com seu bebê. As empresas cidadãs dão até 20 dias de afastamento, não é tanta coisa igual a mãe, né? Mas já é alguma coisa, né? Já são 15 dias a mais para você estar com seu bebê e participar da rotina e entender como funciona, né? E a mesma coisa, se não é uma empresa cidadã, que é o papai trabalha, ela pode virar uma empresa cidadã, tá? E como faz isso? Lá no site do Ministério da Saúde, na abinha de empresa cidadã, conversa com a tua empresa e cadastra se for o caso, tá bom? Bom, vamos lá também falar um pouquinho mais do empoderamento materno, tá? Por que é importante ter uma rede de apoio bacana? Porque que eu vejo assim, hoje ainda vejo pouco, tá? Já vi mais, principalmente nos meus pacientes, porque eu enfatizo muito isso. Gentileza com a mãe e a mãe com ela mesma, tá? Não se cobre tanto, tá? Seja mais gentil com você mesma, mamãe. E família que tá em volta, a equipe que tá em volta, vamos ser muito gentis com a mamãe e com o papai. Porque às vezes a gente cobra tanto assim, ó. Ah, não, você tem que dar mamar pro teu filho. Não, você tem que dar mamar. Sabe, ninguém perguntou pra essa mãe assim, ó. Mãe, como você tá se sentindo hoje? O que você tá sentindo? Como tá sendo? Né? Fala pra mim como tá sendo a sua parte emocional, o que você tá vivendo nesse período de exaustão. E ninguém falou assim pra essa mãe, vai passar. Essa é a coisa mais importante que a mãe quer ouvir, tá? Vai passar. E aí vai passar tanto que às vezes vai fugir da memória da mãe aquele sofrimento de exaustão, sofrimento emocional que ela teve durante aí, principalmente os 30, 60 dias de vida do recém-nascido, tá? E o pai participar disso também é muito importante. Porque uma história que eu já vi que não é bacana, o que acontece? Que já aconteceu, tá? Então, às vezes o pai trabalha fora e a mãe tá afastada, mesmo que trabalhe fora, tá cuidando do bebê. Então, passou aquele tempozinho de afastamento do pai, ele volta a trabalhar, né? Ele volta pra rotina dele, e aí o bebê ainda tá se adaptando, né? E aí a mãe fica, às vezes, pra cuidar dela, cuidar da casa, fazer o almoço, cuidar do bebê, amamentar, lavar roupa, lavar louça. Então tem muitas atribuições da mulher em casa, né? E aí o pai chega em casa, tá tudo muito lindo, né? E o bebê às vezes tá chorando, e ele chega irritado do trabalho, e aí fica, o que tá acontecendo com esse bebê? Como assim? Você não conseguiu acalmar esse bebê ainda, né? Então, gente, vamos ter um pouquinho mais de gentileza com as mamães, tá? Papais, vamos poder ter um pouquinho mais de gentileza e cuidado e perguntar o que tá acontecendo, amor? Você precisa de ajuda? Quer que eu te ajude, né? Isso você vai ver que vai criar na última um clima tenso, vai criar um clima bem mais brando, de tranquilidade, paz, harmonia. O bebê vai começar a sentir todo esse processo de vocês de evolução pro lado de tranquilidade, de ambiente de mais calmaria, né? E não de estresse. E aí você vai ver que o bebê vai começar a ficar mais tranquilinho, vai começar a dormir, vai ficar mais dando mais tempo para vocês se conhecerem. Não esqueçam que o bebê tá conhecendo vocês ainda, né? Então ele tá se adaptando com a rotina de vocês. Então ele chegou naquele mundo ali, mudou a rotina de todo mundo e a gente esqueceu que ele vai criar uma própria rotina, né? Então a gente precisa também ter bastante cuidado com isso e também dar essas instruções para quem vai cuidar de quem vai fazer parte da sua rede de apoio, né? Então, papais, sejam mais gentis com as mamães, né? Pergunta se como ela tá, fala que ela tá bonita, né? Pergunta se ela precisa de ajuda. Não, amor, vai lá, toma um banhozinho que eu cuido do bebê, aproveita o seu banho, né? Vai tomar um banho de banheira, um banho bem quente, fica lá meia hora, vai se cuidar um pouquinho, né? Então, e essa gentileza gera gentileza, e amor gera amor. Então, a mesma coisa as mamães, né? O papai chegou do trabalho, então vamos perguntar como foi o dia, né? Tá tudo bem com você, amor, né? Como que foi o trabalho? Para vocês conseguirem ter essa junção de carinho, amor e levar isso pro bebê, tá? Outra coisa, né? Os palpiteiros de plantão, vamos falar deles um pouquinho, né? A gente que adora dar palpite, mas faz isso, porque eu criei 6 filhos e aí deu tudo certo, ninguém morreu, né? Então, gente, vamos ter um pouquinho mais cautela, vocês, cuidadores que adoram dar palpite, ter um pouquinho mais de cautela, porque não é o que você fala, é o jeito que você fala. Eu gosto muito de falar isso porque
Se você tiver gentileza com as palavras, tiver doçura no que você está falando, você pode falar qualquer coisa para a pessoa que ela não vai se sentir mal ou para baixo com essa situação. Então leva conhecimento, né? E aí a mamãe, cabe a ela e o papai tomar decisões do que fazer com aquela criança. Se ela precisa de busca de conhecimento científico, contata o seu pediatra e pergunta para ele como que funciona isso na atualidade, né? Muitas coisas mudaram e as mamães precisam de distinção de antigamente como era e de hoje como é, né? E muitas coisas ainda prevalecem, muitas coisas ainda são pautadas em conhecimentos antigos, né? Apesar de ainda atuais. Então é muito importante você ter esse discernimento e ter a possibilidade de poder tomar as decisões com o seu bebê, tá? E isso também traz outra coisa à tona. Depois que esse bebê nasceu, né, voltando lá, é muito importante você escutar e discutir com o seu esposo e com a sua família para onde que você vai depois que você teve o bebê, tá? Algumas pessoas eu sei que vão para casa das mães, outras dos avós, mas isso não é o mais recomendado, tá? O mais recomendado é que você esteja na sua casa e que leve a sua rede de apoio até você. Por que isso? Parece bobeira, né? Mas os estudos mostram que quando você está na sua casa, seu cérebro funciona melhor, funciona com mais calmaria e as tomadas de decisões são feitas mais tranquilamente, tá? E você estando na sua casa te permite uma tomada de decisão mais adequada só pela segurança de você já estar na sua casa, né? Senão você acaba às vezes cedendo por estar se sentindo um pouco desconfortável de não estar na sua própria casa. Então isso é muito importante também, escolher o lugar para onde você vai, tá? E trazer essa rede de apoio para você e não ir até essa rede de apoio, tá bom? Bom, existem também, gente, estudos que mostram os bebês saudáveis, que crescem mais saudáveis, que crescem mais seguros, com o apoio de uma rede muito bem preparada, tá? Tanto de equipe, profissionais, quanto de familiares. E estudo científico mostram que quanto mais apoio essa mãe tem, mais tempo ela vai amamentar, mais essa criança vai ser saudável, mais ela vai se sentir estimulada para oferecer o melhor para esse bebê, né? E isso aumenta o crescimento e desenvolvimento da criança de uma forma muito mais segura e muito mais saudável, com a presença do pai perto. É absurda a diferença dos bebês que crescem mais seguros, mais saudáveis e com desenvolvimento neuromotor muito mais acelerado até, tá? Bom, gente, é isso que eu queria falar para vocês de rede de apoio, espero poder ter ajudado vocês, tá? É muito importante para mim, que vocês se inscrevam no meu canal, deixa aí se você gostou, se não gostou também pode deixar, deixa o seu comentário, deixa suas dúvidas, eu vou ler todos os comentários, todas as dúvidas e responder a vocês, tá? Se inscrevam aí no meu canal, em algum lugar aqui dessa página tem o inscrever-se, tem o sininho ali para você poder ativar, tá? No meu Instagram, doutora Daiane Miguel, eu posto stories lá todos os dias, tirando dúvidas, inclusive tem um vídeo novo lá no IGTV, confiram lá, tá? Facebook também, doutora Daiane Miguel. E não se esqueçam aqui desse canalzinho do YouTube, trazendo para vocês informações bem destrinchadinhas mesmo, tá? Bem condensada, né? Mas com muita informação para vocês poderem pegar isso e esmiuçar e tirar suas dúvidas a respeito dessas pequenas informações que às vezes vocês nem sabiam que existia, tá bom? Eu fico por aqui, um grande beijo para vocês.